Luffy é suede ayaulila mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje como psicanalista holístico, infectologista espiritual, neurologista e teólogo, eu quero abordar um tema dentro da ansiedade que poderá fazer com que uma pessoa tenha claustrofobia, passe a ser turbulenta e que poderá descrever dentro dessa agitação comportamental, psicologicamente, eu afirmo assim, que causa várias irritações emocionais descontroladamente devido a esse estado desta agitação insegura, excessivamente perturbante, que traz essas condição de caos, desse agitamento perturbante nesse desconforto humano, ficando vulnerável, racionalizado. São as suas irritações, tanto no falar, como no agir, como no pensar. Pois dentro deste estado agressivo e agitado, né, comportamentalmente, poderá trazer várias enfermidades. Como é isso? No físico, ter ataque cardíaco, dor de cabeça, ter essa agitação, dessa insegurança, né? E não só no estado físico, conforme eu estou dizendo, de várias enfermidades, e dentro desse estado psicológico, que deve haver um grande tratamento, não só químico, terapêutico, para fazer com que esse estado emocional deturbante também venha a ser tratado, eu posso falar de um tratamento na parte religiosa que traz o ensino comportamental para viver excelentemente nesse estado social. E dentro dessa excelência, para deixar essa agitação, essa agressividade que traz esse caos perturbante, pois a Bíblia tem o maior tratamento terapêutico comportamental nesse estado psicológico, racional, emocional, espiritual, sociologicamente, eu posso dizer, atuante. E aí é que está o exemplo para evitar essa irritabilidade no falar, no agir. Eu sei que todos nós somos ou ficamos vulneráveis ao vírus da raiva, que pode ser atuante no presente, no passado ou no futuro, de lembranças ruins, que nos traz esse desconforto. E dentro dessa condição racional, nesse campo emocional, psicologicamente. Mas eu posso afirmar que dentro do primeiro passo, terapeuticamente, biblicamente falando, de Efésios 4:27, diz para não dar lugar ao diabo. É não ficar nessa fragilidade, não se deixar emocionalmente ser agente envolvido. Segunda fase também é Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis, porque Deus não se deixa se escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifa a corrupção. Mas o que semeia no espírito, ceifará a vida eterna. É uma da promessa positiva para essa estabilidade desse campo emocional, racional e espiritual. Dentro desse terceiro passo, 1 Tessalonicenses 5:22, também manda nos abaster, nos afastar de toda aparência do mal, fugir, que é o nosso dever comportamental psicológico. Dentro do quarto passo, de 2 Timóteo também 3:13, diz que mas os homens mal, eles são enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. E aí é que está o dever do quinto passo, de 2 Pedro 5:8, é a gente ser sóbrio e vigiar
porque o diabo é o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É nesse estado psicológico ou físico que existe a tripsologia dessa ação luciferiana. A ação, a atuação e a manifestação dentro dessa possessão, literariamente comportamental. Bom, dentro desse sexto passo, Espésio também 6,26 diz para a gente, ainda que ficamos irritados, ireis, mas não pequeis, não se põe o sol sob vossa ira. Eu posso falar que é como dizer, guardar o ressentimento dessas lembranças ruins, ficar vitimizado nesse agitamento de querer vingar, de querer ir às forras. E dentro do sétimo passo, Tiago 1,20, diz, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, esse descontrole, ainda mais estando vulnerável. Como no oitavo passo, Tiago 1,19, sabei isso, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aí é que está essa estabilidade que nós temos que ter esse comportamento. Também dentro do nono ponto, é como está em Mateus 10,16, que Jesus, quando preparou seus discípulos, e ele deu orientação, eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Porquanto sede prudente como serpente e simples como pomba, para não ter esse agito descontrolado, essa irracionalidade emocional. Então, dentro desse décimo passo, eu posso afirmar assim, de Gálatas 5,26, não sejamos cobiçosos, nos vangloriando, irritando uns aos outros, invejando uns ao outro, porque é a fragilidade que a inveja, ela é uma fragilidade que traz com que essa condição de vulnerabilidade ficamos vulneráveis, né? A inveja é um desconforto de quem não obtém aquilo que às vezes não tem capacidade para adquirir ou não se preparou para possuir. Mas eu posso dizer no 11º passo, que está em Provérbios 16, versículo 28 e 29, que o homem perverso ele levanta contenda e o violento persuade o seu companheiro e o guia por caminhos que não é bom. Atitude malignizada. Eu sempre falo que há conselhos bons que é mal, conselho mal que é bom. O conselho bom que é mal é quando somos corrigidos, orientados, exortados a não cometer mais essa condição fragilizadora de erros. E o conselho mal que é bom é quando somos apoiados. Então é o que está aqui, né? Que dentro dessa condição que a soberba, ela precede a ruína, a altivez do espírito precede a queda do que fica dentro desse estado escravizado, zumbiologicamente. Então, é o que eu falei dentro desse 11º passo, o versículo 28 e 29 de Provérbio. O homem perverso levanta contenda e é difamador e separa os maiores amigos, porque os homens violentos, ele persuade, ele consegue influenciar o seu companheiro para caminhos perversos, caminhos que são intolerantes. Então, dentro desse 12º passo,
Provérbio ainda 16, 18, é o que eu já citei. A soberba procede à ruína. Por quê? A altivez do espírito procede à queda dos que estão escravizados zumbiologicamente, como citei. E dentro desse 13º passo, né? Aí é que está, Provérbio 16, 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos. Melhor ser humilde de espírito, melhor do que repartir os despojos. E com os soberbos, a gente manter esse desejo, né, dessa corruptividade, não só no físico, mas em todas as áreas que pensamos que temos a soberania. Então, melhor é ser humilde de espírito, com os mansos, do que repartir. E aos despojos, o nosso desejo com os soberbos. Aí é que está o 14º passo, Provérbio 21, 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, achará a justiça e a honra. É aonde temos essa segurança nesse campo emocional, racional, que é estabilizado. Mas dentro desse 15º passo, eu posso dizer Provérbio 26, 4, que vai nos falar: não responda ao tolo conforme a sua estutícia, segundo a sua estutícia, a sua malícia, a sua malignidade, que eu estou falando aqui do homem mau, que ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado, que dentro desse espírito de inveja também ele vai persuadir outros para o caminho mau. Então, a gente não respondeu o tolo segundo a sua justiça para que também não façamos ou não ficamos vulneráveis, semelhante àqueles que atuam assim. E é o que está dentro desse 16º passo, capítulo 28 de Provérbios, versículo 5, que os homens maus de essas ações não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. É como Paulo descreve, sob dom de discernimento, que o homem espiritual discerne tudo, mas o homem natural não discerne nada. Para ele são loucura. Então ele não valoriza, são futilidade, mas tem a consequência de tudo que o homem planta, ele colhe, né? E aí você vai me entender que o 17º passo de Provérbios 29, 1, o homem que muitas vezes ele é repreendido, ele endurece a sua cerviz e será quebrantado de repente sem que haja cura. É o que acontece. Eu posso citar dentro dessa situação agitadora, dessa ansiedade, o estágio do filho pródigo, que teve a emoção, e dentro da emoção ele teve o estabilizador, que foi a decepção, para ele tomar uma decisão racionalizada de ir e retornar, de voltar e reconhecer. Então, esse grande professor da vida é um grande estabilizador dentro dessa matéria decepcionante que faz nos refletir, não tomar atitude mais arrogante, descontroladamente. Então, para não sermos dentro dessa condição de fragilidade, que esse homem que muitas vezes é repreendido, ele endurece a sua cerviz pela sua arrogância e será quebrantado, de repente, sem que haja cura. O filho pródigo ainda teve condição de retorno, de refazer os passos, de corrigir. E quantos não têm oportunidade, né? Bom, dentro do 18º passo, Provérbio 29, 23, nos vai falar que a sabedoria do homem, e aí é que está.
é que ele tem que ser prudente. Mas dentro dessa condição aí de Provérbios 28, 23, a soberba já do homem, tá, o abaterá, mas a sabedoria, mais o humilde de espírito, obterá a honra. É aí que está essa sabedoria do homem. E aí é que, conforme eu falei, que o homem, que muitas vezes é repreendido, ele não gosta, fica com a sua movimentação dentro do seu estado psicológico de axiologia, conceitologia, argumentologia, para a sua defesa, e não seguindo regra ética e prática para a conduta, ele não vai obter a humildade, não vai obter honra, vai sempre ter essa condição, será abatido sem que haja cura, será derrotado em suas ações precipitantes. Mas, para finalizarmos, vamos seguir o ritual de Jesus, que ele manda nos ser manso e humilde de coração, para acharmos conforto para nossas almas, para não ficarmos dentro desse estado agitado e termos a restauração doutrinária pelo seu Espírito. Quando buscamos, assim haverá o doutrinamento do Espírito de Deus doutrinando o nosso, para termos o comportamento e não ficarmos dentro dessa vulnerabilidade da ansiedade e nos tornarmos, conforme eu falei, dentro dessa infecciosidade psicológica, a gente ter esse trauma claustrofóbico e essa turbulência desse agitamento que passa a ser normal dentro desse estado, essa doença do campo psicológico que pode trazer grandes enfermidades físicas, mas que fica essa mensagem objetiva e expressiva para o seu procedimento e comportamento intelectual, comportamental, socialmente. Por isso que eu afirmo que Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.